Paz do Senhor para os irmãos. Vocês estão felizes por servir ao Senhor Jesus? Que bom, irmãos. Abra sua Bíblia, nós vamos dar continuidade à série que nós estamos pregando de mensagem, Desafios como Igreja. Glória a Deus. Eu vou dar continuidade, vamos dar parte 2 hoje. Nesta mensagem, Marcos capítulo 9. Os irmãos já conhecem bastante esse texto. Eu vou ler apenas aqui o verso de número 25 até o 29. Marcos 9, verso 25 a 29 aqui. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que o deixes e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém, queridos? Podem tomar assento. Alguns textos na Bíblia que nós precisamos ter a humildade de examinar e depois examinar de novo. Depois de ter feito tudo isso, é você aceitar que Deus está mexendo alguma coisa com você. São textos fortes e profundos. São passagens que traz uma mudança significativa na nossa vida espiritual, na nossa maneira de nos comportar diante de tantas coisas à nossa volta. E esse é um dos textos. Nós tratamos com os irmãos, já falamos na primeira parte, que aqui é um dia em que Jesus chama para a confrontação com os seus discípulos. Algo que está acontecendo no mundo espiritual. E nós sempre estamos tratando sobre isso, irmãos. Mostrando a realidade do mundo espiritual. O mundo espiritual existe, é real, é poderoso. Quanto ao poder das trevas, são violentos, cujo objetivo é roubar, matar e destruir. Jesus falou sobre isto. Jesus o chama de valente. Quando o valente entra numa casa, e a casa aqui é casa pessoa, casa mente. Ele domina a vida das pessoas. Jesus tratando sobre isto,
ele revela também de que se há uma coisa que o diabo e seus demônios têm esperança, é de voltar a habitar nesta casa. É a única esperança que ele tem. Ele não tem esperança de salvação, ele não tem esperança de voltar para a glória, de voltar para o céu, de voltar a ser anjo. Ele não tem essa esperança. Jesus disse que ele já está sob sentença de juízo. Mas ele tem uma esperança de voltar para a casa onde este valente entrou e teve que sair. Porque quando Jesus chega, não tem demônio que pare na frente dele. Mas ele o chama de valente. Guarda bem armado, Jesus disse, a sua casa. E sabe o que Jesus disse, que eu fico maravilhado e que eu acho que você também deve ficar? É que Jesus disse assim: vindo outro mais valente do que ele. Jesus está falando dele mesmo, que só ele tem poder contra esses espíritos malignos. A Bíblia diz: despoja tudo quanto tem, arranca ele de lá, tira ele. E aí a Bíblia diz que esse demônio sai e ele fica vagueando, procurando uma casa para habitar. Se ele sai da vida de alguém, ele vai querer entrar na vida de outra pessoa. E diz a Bíblia, não achando, olha só, Jesus disse assim, não achando, ele diz consigo mesmo, voltarei para a casa de onde saí. Olha o desejo dele, olha a esperança que ele tem. Ele quer voltar de novo. E se ele voltar, Jesus disse, deixou bem claro, se ele voltar e achar a casa varrida, limpa e adornada, isso aqui fica um grande aviso para mim e para você, irmãos, que nós temos que cuidar desta casa. Nós temos que cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida, para que o diabo não encontre espaço, não encontre lugar, não encontre nenhuma forma de oportunidade a voltar a atormentar as nossas vidas. Casa limpa significa que Jesus começou uma boa obra em nós. Quando ele entra, a sujeira sai. Quando ele entra, há uma limpeza na alma. A pessoa sai com uma leveza. A pessoa diz, estou livre. Aleluia. Um peso saiu das minhas costas. Casa varrida e adornada é um trabalhar do Espírito Santo. Ele faz uma limpeza completa, uma faxina completa na nossa vida. Só tem uma coisa, a casa não pode estar vazia. Aquele que teve poder de arrancar aquele tormento das nossas vidas, aquele que teve poder de nos limpar completamente pelo poder do seu sangue, aquele que fez o Espírito habitar em nós e fazer uma varredura na nossa alma, desceu até o porão das nossas almas e fez uma limpeza completa, uma faxina completa em nossa vida. Ele tem direito de morar e habitar em nós e permanecer ali e dizer, você tem que dizer, seja bem-vindo Espírito Santo, seja bem-vindo Senhor à minha vida, aqui é o lugar da tua morada, eu te amo Senhor. É isso que nós temos que dizer, irmãos, porque se ele voltar e a casa estiver vazia, você não estiver enchendo a sua casa, mente com esta palavra, enchendo a sua vida com a presença do Espírito Santo. Se você não estiver ligado em oração, buscando a Deus,
ou você está se tornando uma presa fácil, uma casa de portais abertos e dizendo, pode entrar quem quiser, e o inimigo não dorme, ele diz, voltarei para a casa de onde saí. A Bíblia diz, e vindo ele, vendo a casa vazia, ele não vem sozinho, ele com mais 7, ou eles 7 mais com ele, entram e habitam naquela casa, e o estado desta pessoa 7 vezes pior do que era antes. Você sabe a dificuldade que é uma pessoa que abandona Jesus, de voltar de novo para o Evangelho. Você sabe quantos obstáculos essa pessoa encontra. Você sabe, depois que a pessoa se desliga e quebra esta aliança com Deus, como é difícil renovar, como é difícil ela tomar uma decisão, uma posição e dizer, é hoje, eu estou pronto, eu volto hoje, ou a partir de hoje o Senhor vai encher a minha vida, vai mudar a minha vida. É difícil ela tomar uma decisão, porque ela pensa no milhão de outras coisas que ela está fazendo naquele momento. Então é muito complicada essa situação, irmãos. Nós precisamos pensar muito bem com relação à nossa vida espiritual diante de Deus. Estamos tratando de desafios como igreja. Nós falamos a respeito da transfiguração. Algo está acontecendo em cima no monte. É um dia de graça, um dia que o Senhor resolve mostrar para Pedro, Tiago e João. Isso aqui é estritamente confidencial. Estritamente um mover de intimidade que está havendo entre Jesus e os seus servos, Jesus e os seus discípulos. Eu estou orando a Deus e pedindo ao Espírito Santo que abra os meus olhos espirituais para mim enxergar coisas do mundo espiritual. Eu estou orando para que esta igreja tenha olhos espirituais para as coisas espirituais. Para que você veja as coisas lindas que existem no mundo espiritual. Porque quando eu leio a Bíblia, quando eu vou para o livro de Apocalipse, por exemplo, e eu começo a ver o céu por dentro, eu começo a ver aquele mar como que de vidro misturado com fogo. Eu não entendo muito bem o que é isso, mas dá vontade de chegar lá já ir nadando. Muro de jaspes. A Bíblia fala da Praça da Avenida. E é uma avenida muito grande, que segundo os estudiosos, é mais de 8.000 quilômetros. Bem, queridos irmãos, a realidade do mundo espiritual é algo poderoso e Jesus está querendo uma intimidade comigo e com você. Ele está querendo levar a gente para um outro patamar, para um outro nível. É tão sério do que eu estou falando aqui para vocês, que o livro de Apocalipse começa assim, mesmo com a perseguição, mesmo depois de João ter passado por uma grande provação, em que jogaram ele num tacho de óleo fervendo. E ele apenas quando sai daquele tacho de óleo, ele dá uma chacoalhada com a cabeça assim, e sai de lá sem nenhuma lesão, seu couro está intacto, nada acontece com ele. E ele diz, eu estava na ilha chamada Pátimos, no dia do Senhor.
É algo interessante que ele viu o Senhor. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Os seus cabelos eram como a branca lã. Os seus pés eram como latão reluzente. Eu só estou falando algumas coisas só, irmãos. Mas a gente poderia deleitar em muito mais. Um dia eu vou pregar aqui só sobre a Jerusalém. Como é a Jerusalém que você vai habitar? Eu duvido que você não vai chorar. Porque é lindo demais. Mas quando estamos tratando de coisas espirituais como essas aqui que Jesus está querendo mostrar, está querendo falar para nós, Ele está vendo aqui Moisés, Elias, Pedro, Tiago e João, está vendo Moisés, Elias, e está vendo a glória, o Senhor envolto numa glória. Eles estão querendo fazer, Pedro já quer tomar a dianteira e dizer, vamos fazer aqui, bom estarmos neste lugar. Quem que não quer estar num lugar cheio da glória, irmão? Vamos fazer 3 cabanas, uma para ti, uma para Moisés, uma para Elias. A gente nunca mais vai sair daqui. Olha que glória, olha que coisa tremenda está acontecendo. E de repente uma voz, desaparece então Moisés, desaparece Elias, e a voz do céu é ouvida. Este é meu filho amado em quem eu tenho prazer, a ele vocês têm que ouvir. Não dá, irmãos, eu disse aqui aos irmãos já na semana que nós começamos esta mensagem, que não dá para a gente equiparar ou colocar em espaço de igualdade a pessoa de Jesus com ninguém, irmãos. Nós já podemos entender e saber que Jesus está acima de todos. Ele é Senhor de todos. Aleluia, não tem como pôr Jesus no mesmo nível de qualquer outra pessoa, não tem como a gente fazer isso, não cabe. Jesus é Senhor dos céus e da terra, aleluia, e é Senhor das nossas vidas. O outro desafio é que será que nós nos tornamos empecilhos de Jesus, porque este homem aqui, quando olha para os discípulos, pede ajuda, e a ajuda não chega. Ele implora para os discípulos expulsarem o demônio que está no seu filho. E eles não conseguem fazer. E agora quando Jesus chega e indaga o que está acontecendo naquele momento, ele diz, eu falei com os teus discípulos e eles não puderam. Se tu podes fazer alguma coisa, como é que está a fé deste homem agora? Tem misericórdia de nós, ele pede. Ele está olhando e dizendo, será que esse aí vai fazer? Os discípulos dele foram incumbidos de fazer isso, não estão conseguindo, e tinha bastante discípulo aqui, só ele vai fazer isso agora? Eu disse que você não foi chamado para ser empecilho de Jesus. Você não pode ser aquele que atrapalha a obra de Deus. Você tem que ser aquele que ajuda. Você tem que ser aquele que é instrumento de Deus para a vida de outras pessoas. Você não pode ser aquele que manda as pessoas embora, que despede gente sofrida com seus problemas. Você foi chamado para ser um facilitador de vidas.
Você foi chamado para ser agente do reino de Deus, para libertar vidas, para libertar famílias que estão oprimidas, que precisam de uma oração tua, que precisam de uma imposição de mãos tua, aleluia, e você vai mandar embora todo o poder das trevas em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. Algo fica muito claro aqui e destacado de forma fundamental para nós, irmãos. Algo de muita importância. Porque eles entendem que falharam, eles entendem de que não conseguiram atingir o objetivo de dar libertação a esta casa, a esta família. Jesus deixou bem claro, esta casta, esta espécie, tem hora, irmão, que a gente não sabe com quem estamos lutando. Isso é um problema para nós. Jesus está dizendo, esse tipo de demônio, os discípulos aqui ainda não tinham aprendido algo mais sério a respeito da fé cristã, irmãos. O que nós chamamos de discernimento. Discernimento é a palavra, irmão. É preciso aprender a diferenciar os casos. Nós precisamos entender isso. Para isso, precisamos estar ligados, irmão. Nós precisamos estar revestidos do poder do Espírito Santo. Tem coisa que você já está cansado de orar, irmão, e o problema não é resolvido. Tem situações que você fala, Deus, quando é que isto vai mudar? Ou eu estou falando alguma besteira aqui, irmão? Tem situações que fogem até mesmo o nosso entendimento. E o negócio aqui é muito sério. A ideia do discernimento é a percepção daquilo que está acontecendo. É a causa do que está acontecendo. Discernimento consegue ver o que está por trás da máscara, o que é que está por trás daquela situação. Discernimento consegue captar as sutilezas. Discernimento sabe se uma coisa é de Deus ou não, mesmo que pareça bonito. Eu vou falar de novo, não sei se eu já falei isso aqui. Não sei se eu falei da última vez. Conta-se a história deste grande... Era um grande mestre. Tinha uma tribo e ele tinha então seus discípulos. E ele ia fazer 80 anos. E ele precisava de um substituto, já tinha ensinado seus discípulos muito bem tudo o que eles tinham que fazer. 12 discípulos, ele os chama, manda entrar numa sala, e naquela sala uma mesa linda, uma mesa muito bonita. Eles estão em volta daquela mesa, e ele não fala nada, ele olha para os seus 12 discípulos, vira as costas, vai numa prateleira, puxa a cortina e tira de lá um vaso que era a coisa mais linda. Uma antiguidade da China, algo tremendamente extraordinário. Uma raridade. Um vaso com uma flor que era a coisa mais linda. Ele pega aquele vaso sem falar nada, olha para eles, coloca o vaso no centro daquela mesa. E eles ficam todos olhando.
Ele para novamente, olha no olho de cada discípulo e diz para eles assim: isto aqui é lindo, mas é mau. Resolvam esse problema. Virou as costas e saiu. E deixou entre eles, e eles ficaram discutindo. O que pode ser? O que acontece? Ficaram aquela discussão. E um deles ficou olhando o tempo todo para aquele vaso, olhando, até que percebeu qual era a moral da lição, da história. Arrancou da sua espada e golpeou aquele vaso, e quebrou, e destruiu, e bateu com tanta força, que quebrou até mesmo a mesa que estava ali. Esta foi a moral. Ele entendeu perfeitamente que o problema, ainda que lindo, tem que ser eliminado. Ainda que lindo, tem que ser destruído. É problema. Ele entendeu perfeitamente. Ei, qual é o seu problema? Lindo, maravilhoso, que você se apegou tanto, que você se apaixonou tanto por ele. Queira hoje que o Espírito Santo arranque, destrua, quebre sobre isso da sua vida aquilo que é bonito, mas não é de Deus. É lindo, mas não é de Deus. É fantástico, mas não é de Deus. Destrua! Ponha por terra hoje. Discernimento é fundamental, queridos irmãos. Discernimento é tudo, ore por isto. E a pergunta que eu quero fazer é: a quem você dá espaço para as suas ideias? A quem você dá acesso à sua vida? Quando você está sofrendo, quem você busca ajuda? Para quem você abre o seu coração? Para quem? Nós conhecemos na Bíblia uma mulher deixou um exemplo maravilhoso para nós. Segundo Reis, capítulo 4, você conhece muito bem essa passagem bíblica. Seu marido estava morto, seus filhos agora estavam sob juramento de ser escravos, porque o marido havia deixado uma grande dívida. Servia ao Senhor, mas deixou uma grande dívida, e naquela época se pagava então com obra de mão escrava. Seus filhos seriam escravos e a dívida era algo real. Real não, ouro, prata. Mas a pergunta: onde é que ela vai buscar ajuda? Onde ela vai buscar ajuda? Na esquina? Onde é que ela vai buscar ajuda? Com os amigos? Onde ela vai buscar ajuda? Lá na boate? Ou numa ONG? Onde ela vai buscar ajuda? Em outra tribo? Em outra nação? Não, queridos. Ela vai buscar ajuda do seu profeta. Olha onde ela busca ajuda. Ela vai buscar ajuda do seu líder espiritual. Escutem isso que eu estou falando, irmãos. Porque hoje nós temos muita gente que antes de tomar qualquer tipo de decisão, procura conselhos com 1, com 2, com 3, com 4, com 10, pessoas que não fazem parte, irmão, da sua vida espiritual, não é líder nada da sua vida, e ela vai buscar conselho em outros lugares, irmãos, menos no seu líder, menos no pastor da igreja, e vai buscar conselho em outros lugares. Eliseu aqui é o líder que conhecia esta mulher, ele conhecia ela, ele conhecia a sua casa, ele conhecia o marido que estava morto, ele conhecia os filhos, ele conhecia o ambiente, o trajeto da casa desta mulher. Ei, a quem você dá acesso à sua vida? Quem é que você ouve?
na sua crise, na sua angústia, nos seus dilemas, nos seus problemas, a quem você dá ouvido? Eu vim dizer para você aqui que você tem um pastor aqui na igreja, você tem líderes aqui na igreja, e quero dizer mais, você tem muitos irmãos aqui que oram por você, que oram por sua casa, que oram por sua família, que levanta, aleluia, oração e clamor, irmão, quando você está em crise, quando você está com problema. Oh, queridos irmãos, valorize a liderança desta casa. Valoriza. Cuidado a quem você dá acesso à sua vida. Você tem que tomar bastante cuidado. Em Lucas, no capítulo 10, esses discípulos aqui já tinham tido sucesso. Eles saíram para expulsar demônios, expulsaram muitos demônios, chegaram regozijantes, alegres. Senhor, no teu nome até os demônios submetem. E o que aconteceu que agora eles não têm poder? Não é uma doideira isso? Talvez uma lógica simplista. É demônio? A gente expulsa. Nós já temos experiência, como também temos autoridade. Jesus deu autoridade para a gente. Nós vamos lá desta vez. Sabe qual é o problema nosso? É a gente achar, ou nós acharmos que já sabemos o que fazer. Nós temos esse problema. Já sei como resolver. Já sei como fazer. Jesus, Pedro, Tiago e João, antes de chegar no pé do monte, antes de chegar lá no pezinho do monte, eles estavam lá em cima, orando, buscando, se revestindo. E nós achamos que podemos fazer as coisas. Sabe o que é isso, irmãos? Nós estamos vivendo um tempo de a mesma velha síndrome de Sansão. Sairei como das outras vezes. Não é assim? Sairei como das outras vezes. E sabe o que a Bíblia diz? É que ele não sabia que já o Espírito de Deus havia se retirado dele. Sansão é o tipo do líder que, quando pega o poder que tem, se apaixona pelo poder e não pela fonte do poder que é Deus. Está na hora da gente acordar, irmãos. Há uma fonte que emana poder para nós. Há uma fonte, irmão, que quer derramar esse poder sobre as nossas vidas. Há uma fonte que vem lá do alto, o poder que vem lá de cima, o poder que vem de Deus para nós, para as nossas vidas. Aleluia! E eu vim dizer que o Espírito de Deus está aqui esta noite, neste lugar, irmãos, para nos revestirmos do seu poder, da sua glória, da sua graça em nossas vidas. Meu Deus! Para a narrativa de Sansão, irmãos, ela é pontuada por uma imagem que a gente vê muito bem, fogo. O cara gosta de fogo. O nome dele, Sansão, quer dizer sol, ou brilhante como o sol. Quer algo mais quente que isso, irmão? Hein? Tudo em Sansão é incandescente. As guerras dele é sempre com fogo. Mete fogo na seara dos filisteus, ele mete fogo
na cidade, ele brinca com Dalila, e onde Sansão está tem fogo. Isso aqui eu não sei se você está entendendo. Sansão, ele já está amarrado no coração. Ei, você está me escutando? O cara está amarrado, gente. Mas ele fica brincando com essas coisas. E uma das suas primeiras brincadeiras, porque a Dalila persuade, a Dalila quer saber em que consiste a tua grande força. Alguém poderia amarrar você, pelo menos? E naquela brincadeira toda, olha o que ele disse: me amarrasse com 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Olha que perigo, irmão, tem gente que brinca com fogo. Tem gente que brinca. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Você não foi chamado para ser como qualquer outro homem. Você não foi chamado para ser como qualquer outra mulher. Você não foi chamado para ser como qualquer outra pessoa do mundo. Você foi chamado para ser separado. Você foi chamado para ser de Deus. Você foi chamado para ser instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Você foi chamado para ser diferente neste mundo, para glorificar e para honrar o nome desse Deus. A Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia! Para de brincar com estas coisas. Você não pode fazer as coisas que as outras pessoas estão fazendo no mundo. Não pode. Não brinque com isto, pelo amor de Deus. E o verso 9, acho que do capítulo 16, diz assim: então, quando ela gritou dizendo: Sansão, os filisteus estão vindo sobre ti, Sansão. Aí ele levanta novamente e ele desfaz, ele quebrou as vergas de vimes de frescos, como se quebra o fio da estopa ao cheiro de fogo. É isso. Onde está Sansão, tem fogo. As coisas pegam fogo. Só não na última cena, antes da sua morte. E agora eu quero chamar a sua atenção. Porque é aqui que Sansão se queima sozinho. Aquele que gosta de queimar todo mundo, só para subir, um dia vai se queimar sozinho. Você que gosta de queimar as pessoas na internet, um dia você vai se queimar sozinho também. Gosta de criar confusão, vai se queimar sozinho. Tem gente que gosta de arrumar confusão, depois sai como se ninguém estivesse vendo. Vai se queimar sozinho. Eu vim dizer que tem olhos de Deus que estão sobre a sua vida. Tem olhos de Deus olhando. O Senhor está olhando tudo que você faz. O Senhor está olhando a sua vida na íntegra. O Senhor vai ter com você. Esse caso que nós estamos falando é um caso de possessão demoníaca, irmãos. É algo para se brincar. Mas há diferenças que precisam ser percebidas. E nós estamos deixando a desejar, irmãos. Tem coisa que tem que mexer com a gente, irmão. Você não pode sair num culto, depois de ouvir uma palavra e nada mudou, nada mexeu com você. Quando perdemos a sintonia, a sensibilidade, eu quero dizer que nós perdemos a guerra, irmãos.
A igreja precisa urgentemente trazer de volta a sua sensibilidade espiritual. Está na hora de nós pedirmos sermos sensíveis à presença do Espírito Santo. Sermos sensíveis à presença do Senhor em nossas vidas, irmãos. É parar de achar que cada um tem que se virar sozinho. Não, irmãos, isso tem que cair por terra, essa doutrina, esta fake news tem que cair por terra, meu irmão, aleluia. Nós estamos aqui, irmão, aleluia, para sentir a dor do outro, mas tem muita gente que não sente mais a dor do outro. Experimenta contar para alguém, chega assim e fala assim: rapaz, eu estou com uma dor aqui, o outro já arranca logo a camisa. Eu operei ontem, olha o corte aqui, ó. É assim que as pessoas falam. As pessoas não querem ouvir mais, irmãos. Fala que você está com uma dor, irmãos. Aí chega alguém e fala assim: rapaz, um amigo meu morreu com a dor aí, rapaz. O negócio é feio, Júlio. Meu Deus. Ninguém perguntou, irmão, se você tem o meu problema. Eu só quero falar, irmão. As pessoas querem falar o que estão sentindo. Eu saí hoje para fazer uma visita. Eu pensei comigo assim: vou ficar uma meia hora. Ah, irmão. Quando a pessoa abriu a boca, foram 2 horas. 2 horas eu ouvindo, e a pessoa chorava e voltava de novo, e tal. Aí ainda falava assim: você é pastor, você tem que ouvir mesmo. Falei: tá certo. Aí eu perguntava assim: mas você está bem agora? Aí a pessoa caía na risada. Agora está perguntando se eu estou bem, agora eu estou bem. Mas é isso, irmãos, as pessoas querem falar. Eu só sei de uma coisa: depois dessas 2 horas, Júlia, eu saí de lá e a pessoa estava curada. Ai, irmão. As pessoas querem um ouvido, as pessoas querem que as pessoas as escutem, as pessoas querem desabafar, as pessoas querem abrir o coração, rasgar a alma. Eu fiquei feliz, irmão, porque eu sou líder dessa pessoa, eu fiquei feliz, porque foi para mim que ela falou. Ah, queridos irmãos, nós precisamos mudar a nossa forma. Nós estamos na crise da escuta, do ouvir do outro. Mesmo que eu não tenha poder de resolver o problema dele, mesmo que você não tenha poder de resolver o problema dela, mas eu faço parte das pessoas que vão lutar junto com ele, vão lutar junto com ela ou por ela. É isso, irmão. Nós vamos fazer parte aqui e vamos ajudar essa pessoa. E aí nós temos o confronto da fé. Contra quem realmente nós estamos lutando, irmãos? Você sabe? Isso não mexe com você, irmão? Não tem hora que você ora e você fala: gente, mas o que está acontecendo? Eu gosto da Selena, que ela fala: Jesus não falou nada? De vez em quando ela fala: mas Jesus não falou nem oi. Sabe diferenciar os espíritos que você luta, irmão? Você sabe diferenciar isso, irmão? Que é uma guerra no mundo espiritual? Será que os irmãos do Centro Evangelístico aqui de Araruama estão entendendo a mensagem que eu estou pregando aqui, irmãos? Cuidado com o perigo de lutar no escuro. Às vezes parece que nós estamos lutando no escuro, irmãos. Os discípulos estão no escuro aqui. Tentaram tratar o problema
antes de reconhecer a natureza do problema. E é uma demanda aqui. O pai traz o menino para os discípulos pensam, trouxe aqui, temos que resolver. Não interessa se ele está longe, não interessa se Jesus não está aqui. Olha que eles estão aqui, irmãos, ó. Eles estão dizendo, nós estamos aqui, é nós agora, é nós. Tem hora que você fala isso, é nós. Pois é, os discípulos disseram. Só que não deu certo. Não funcionou. Sem Jesus, irmãos, nós estamos no escuro. Vou falar de novo. Sem Jesus, nós estamos numa escuridão só, irmãos. Você não enxerga nada. Sem Jesus não dá, irmão. Tem até um hino que diz: sem Jesus não dá para viver. Não dá para viver, irmãos. Nós estamos numa escuridão sem Jesus. Escuro na Bíblia, irmão, é conceito de ignorância, sabia disso? Escuro na Bíblia, trevas, é conceito de sem conhecimento, sem discernimento. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. É Jesus quem disse isso. Não é a primeira vez que eles tentam fazer algo para Jesus, ou podemos dizer sem Jesus, porque eles tentaram outras vezes. Você lembra da travessia? Fala para mim que você lembra, irmão. Fala amém. A travessia do barco, lá para outra margem. Você lembra? Você está lembrado, irmãos? Dá para falar um amém? Irmãos, ai meu Deus do céu. Eu já até perguntei, gente, será que eu estou em casa? Será que eu estou aonde? Numa escola? Não, estou aqui na igreja. A travessia, irmãos. A Bíblia diz que era escuro. E eles estão tentando, a água querendo entrar no barco, eles estão tentando sair, tentando de um jeito, tentando do outro. Jesus estava onde, irmãos? Na popa do barco, dormindo. Jesus estava ali. Será possível que a gente não acorda que Jesus está tão perto da gente, querendo que a gente clame por Ele, que a gente peça ajuda dEle, pedindo para Ele pôr luz no nosso caminho, luz na nossa vida. Irmãos, não dá para a gente fazer nada sem Jesus, irmãos. Quando eles estavam cansados, aí foram falar com Ele. Ô mestre, será que o senhor não se importa? A gente vai morrer aqui. Parece, se eu fosse Jesus, já dava logo uma lavada na cara deles. Vocês esperaram cansar para poder. Porque tem gente que é só depois de cansado, irmão, que vai procurar Jesus. Tem luta que você não precisava nem lutar, irmão. Se você chamar por Jesus, chamar pelo nome dEle, clamar com todo o seu coração e dizer: Jesus, socorre, Jesus, me ajuda, Senhor. Aleluia. A Bíblia diz que tão logo ele despertou do sono, foi na frente do barco e disse: mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. E houve bonança. Jesus não precisou nem gritar. Você está esperando morrer nessa escuridão? Você está esperando morrer nessa tempestade? Você está esperando o seu barco quebrar nessa luta que você está atravessando? Meu filho, você está perdendo tempo. Vamos ficar de pé? Eu acho que eu já estou quase conseguindo fazer vocês dormir. Vamos ficar de pé, irmão. Está na hora de nós despertarmos Jesus, para Ele vir ao nosso encontro e nos ajudar, nos dar a sua graça. Está na hora da gente fazer isto. Está na hora, irmãos.
Às vezes nós somos um grupo de líderes que lutam no escuro. Eu não quero ser assim, irmãos. Que a gente peça misericórdia hoje. Que nós possamos pedir graça hoje para Deus. Que nós possamos ir direto ao assunto com Jesus. Para de ficar cortando caminho com Jesus, irmão. Tem gente que corta caminho, Duarte. Tem gente que corta caminho. Ele está tentando do seu jeito, da sua maneira. Ele está forçando a barra. Ele quer conversar com um A, com um B, ninguém resolve. Ele vai lá no prefeito, ele vai em outro lugar. Ele acha que ele tem conhecimento das pessoas. Não, meu filho. Você tem que primeiro entender qual é a luta que você está lutando. É isso que você tem que entender. Porque tem coisa que só Jesus vai resolver, irmãos. Só Jesus. Está na hora da gente acordar para isso. Sabe qual é o problema? É que não sobra tempo para a gente considerar esta casta. Esse é o meu problema e o seu problema. A gente não quer considerar o que Jesus de fato está querendo mostrar para mim e para você aqui. Esta cá tem espécies, tem coisas. Não tem uma situação na sua vida que você não vence nunca, irmão. Jesus está dizendo, esta cá, essa espécie aí, só tem um jeito. Está faltando em nós discernimento. Está faltando em nós uma graça de entrar no santo dos santos. Está faltando em nós uma graça de revestirmos da autoridade espiritual que Deus quer derramar sobre nós. Está faltando em mim e em você o desejo de buscar ser cheio do Espírito Santo, irmãos. Para mandar esta casta, esta espécie, este tipo de demônio, ele vai ter que sumir da nossa frente. Eu não preciso nem lembrar você que o Espírito Santo está presente. Você está sentindo que tem algo que está movendo em nosso coração, movendo em nossa vida aqui nesta noite. Vamos cantar uma canção, vamos cantar um hino. Abra seu coração. Faça uma entrega esta noite. Faça uma entrega sem reserva. Tem demônios querendo tirar a tua paz. Guerreando contra a tua família, tentando destruir a tua casa. Tem irmão seu perdendo a guerra. Tem gente na tua casa sofrendo e você está lá. Meu Deus. Nós vamos ficar aceitando as coisas agora, irmão, de braço cruzado. Nós vamos fazer entrega para o inimigo, irmãos. Eu estou pensando que eu estou pregando para uma igreja santa de Jesus. Eu estou pensando que eu estou pregando para um povo que quer ser cheio do Espírito Santo. Você não vai ficar mais acomodado com esse problema. Você não vai mais aceitar a situação do jeito que está, irmão, porque esta é a lição que eu estou aprendendo com Jesus. Jesus está querendo incomodar a gente, a igreja. Sabe por quê, irmão? Olha para mim aqui, sabe por quê? Jesus tem um propósito com esta igreja. Jesus tem um propósito com a sua vida. Jesus tem um propósito com a tua alma. Jesus tem um propósito com o teu chamado. Jesus tem um propósito nesse lugar, irmãos. O nome dele será glorificado.